Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus entre agora em sua casa, toque sua mente, fortaleça seu corpo e cubra toda a sua família com bênçãos e proteção. Sim, para você que talvez tenha acordado cansado, preocupado com as contas, angustiado com um problema na família ou carregando no coração um peso que ninguém conhece. Hoje é uma nova manhã e a palavra de Deus nos diz em Lamentações: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Talvez ontem tenha sido difícil. Talvez você tenha chorado em silêncio, tenha passado mais uma noite sem conseguir dormir, ou tenha acordado perguntando a si mesmo: meu Deus, até quando? Mas ouça isto com todo o seu coração. Se Deus permitiu que você abrisse os olhos hoje, é porque Ele ainda está escrevendo uma história de esperança para a sua vida. Talvez você esteja se sentindo sem forças. Talvez o medo do futuro esteja roubando sua paz. Talvez exista uma enfermidade, um problema financeiro ou uma situação familiar que parece impossível de resolver. E, em alguns momentos, você até sente que está lutando sozinho, mas não está. Neste exato instante, o Senhor está olhando para você com amor. Ele vê as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as orações que você fez em silêncio. Ele sabe do cansaço que existe em sua alma. E talvez esta seja a palavra que Deus queria que você escutasse nesta manhã. Meu filho, minha filha, eu não me esqueci de você. Não saia desta oração. Permaneça até o final. Porque eu creio que Deus deseja derramar força sobre o seu coração, renovar sua esperança e trazer uma paz que o mundo não pode oferecer. Continue comigo, respire profundamente, acalme seu coração, porque esta manhã pode se tornar um marco na sua vida espiritual. Talvez o Senhor esteja preparando algo que você ainda não consegue ver. Talvez a resposta pela qual você tem esperado esteja mais perto do que imagina. E, ao final desta oração, nós colocaremos diante de Deus todas as nossas preocupações e pediremos que Ele conduza cada passo deste novo dia. Fique até o fim, porque hoje nós vamos começar esta manhã debaixo das bênçãos, da força e da gratidão que vem diretamente do coração de Deus. Agora, meu irmão e minha irmã, onde quer que você esteja, por um instante tente desacelerar o seu coração. Se puder, respire profundamente. Deixe de lado, ainda que por alguns minutos, todas as preocupações que já começaram a ocupar a sua mente nesta manhã. Imagine o primeiro raio de sol surgindo no horizonte. A noite está terminando. A escuridão está dando lugar à luz. E assim, também Deus deseja fazer dentro de você. Porque o Senhor é especialista em transformar noites de lágrimas em manhãs de esperança. Talvez você tenha acordado sentindo um peso difícil de explicar. Talvez seu coração esteja cansado de lutar. Mas não se esqueça, o mesmo Deus que faz o sol nascer todos os dias também renova as forças daqueles que confiam nele. A palavra do Senhor diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que promessa maravilhosa! Deus não é um socorro distante, Ele é presente, Ele está aqui, neste momento, dentro da sua casa, ao seu lado. Talvez você não consiga vê-lo com seus olhos, mas a presença do Senhor está envolvendo você como uma brisa suave numa manhã tranquila, como um pai que abraça um filho cansado, como um pastor que procura a ovelha ferida e a carrega nos braços. Não saia desta oração. Talvez o que Deus está prestes a falar ao seu coração seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante do Senhor, não como alguém perfeito, não como alguém que tem todas as respostas, apenas como um filho que precisa de amor, direção e descanso. Porque Deus não espera que você carregue todos os pesos sozinho. Ele é a fortaleza quando você se sente fraco. Ele é o farol quando você não sabe para onde ir. Ele é o escudo quando o medo tenta dominar sua mente.
Ele é o rio de paz que continua fluindo, mesmo quando as tempestades da vida parecem tão fortes. Talvez as pessoas ao seu redor não compreendam a batalha que você enfrenta diariamente. Talvez ninguém saiba quantas vezes você sorriu por fora enquanto chorava por dentro. Mas Deus sabe. Ele conhece cada pensamento que tira o seu sono. Conhece cada preocupação escondida no seu coração. E nesta manhã, o Senhor está dizendo suavemente: venha para perto de mim. Descanse em minha presença. Continue comigo, porque em alguns instantes nós vamos entregar diante de Deus todas essas dores e permitir que sua luz alcance até os lugares mais cansados da nossa alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez neste momento você esteja ouvindo esta oração enquanto se prepara para mais um dia de trabalho. Talvez esteja sentado na cama, ainda tentando encontrar forças para começar amanhã, e, por trás do seu silêncio, existe uma luta que quase ninguém conhece. Talvez você tenha passado a noite olhando para o teto, sem conseguir dormir, pensando em como irá pagar as contas, preocupado com o futuro dos seus filhos ou esperando o resultado de um exame médico que tem tirado a sua paz. Talvez o seu coração esteja cansado de ser forte o tempo todo. Você sorri diante das pessoas, diz que está tudo bem, continua cuidando de todos ao seu redor, mas no fundo sente-se esgotado. Às vezes, você até se pergunta: será que alguém realmente entende o que estou vivendo? E é exatamente aqui que o Senhor deseja encontrar você nesta manhã. A palavra de Deus diz no Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que promessa maravilhosa! Deus não se afasta de quem está sofrendo. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Talvez você esteja chorando por um casamento ferido, por um filho distante, pela falta de trabalho ou por uma solidão que ninguém percebe. Mas não pense que suas lágrimas passam despercebidas diante do céu. Lembro-me da história de Maria Helena, de 63 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte. Depois de meses enfrentando dificuldades financeiras e longas noites de insônia, ela começou a separar alguns minutos de cada manhã para orar. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dela. A paz de Deus começou a ocupar o lugar da ansiedade, e ela voltou a acreditar que o Senhor ainda estava cuidando de sua vida. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Por isso, não saia desta oração. Continue aqui. Porque o Deus que enxergou as lágrimas de Maria Helena também está vendo as suas lágrimas agora. Ele conhece o peso que você carrega. Ele sabe das perguntas que você faz em silêncio. E talvez esta seja a palavra que o Senhor quer colocar em seu coração nesta manhã. Meu filho, minha filha, eu vejo a sua dor. Eu conheço a sua luta. E eu não abandonei você. Continue comigo, porque a palavra de Deus ainda tem uma resposta de esperança para a sua vida. Talvez o que o Senhor irá revelar nos próximos minutos seja exatamente aquilo que sua alma precisava ouvir para recomeçar este dia com fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de tudo o que você tem enfrentado, talvez seja difícil acreditar que dias melhores ainda podem chegar. Talvez as circunstâncias tenham falado mais alto do que a esperança. Talvez você tenha orado tantas vezes que começou a pensar que Deus permaneceu em silêncio. Mas escute com atenção, porque talvez esta seja a resposta que o Senhor preparou para você nesta manhã. A palavra de Deus diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Que promessa maravilhosa! Deus não disse que nunca haveria tempestades. Ele não prometeu que não existiriam lágrimas ou dias difíceis, mas Ele prometeu algo ainda mais precioso: sua presença constante. Talvez você não consiga enxergar uma saída neste momento. Talvez tudo pareça parado e você esteja se perguntando por que nada muda.
Mas o fato de você não ver Deus agindo não significa que Ele esteja ausente. Pense em uma semente colocada na terra. Por um tempo, parece que nada está acontecendo. Tudo permanece escondido. Porém, debaixo da superfície, algo está sendo preparado. As raízes estão crescendo. A vida está surgindo silenciosamente. Assim também acontece com os planos de Deus. O Senhor está trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Talvez esta manhã seja apenas o começo de algo novo. Talvez a porta que hoje parece fechada esteja sendo preparada para se abrir no tempo certo. Talvez a resposta pela qual você tanto tem orado já esteja a caminho. Não desista agora. Não permita que o medo fale mais alto do que a fé. A palavra do Senhor também nos lembra em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Veja como Deus fala diretamente ao seu coração. Ele não planejou a sua destruição. Ele não escreveu um final de tristeza para a sua história. Mesmo no deserto, Ele continua sendo Deus. Mesmo na tempestade, Ele continua segurando a sua mão. Mesmo na noite mais escura, o sol da graça de Deus continua se preparando para nascer. Por isso, continue comigo. Não saia desta oração, porque em alguns instantes vamos recordar uma poderosa passagem da Bíblia que mostra que o mesmo Deus que realizou milagres no passado continua agindo hoje. E talvez o seu milagre comece exatamente nesta manhã. Meu querido irmão, minha querida irmã, existe algo que eu quero que você guarde profundamente em seu coração nesta manhã. O Deus da Bíblia não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que abre caminhos, acalma tempestades e fortalece os corações cansados. Talvez você esteja olhando para os seus problemas e pensando, como vou conseguir superar tudo isso? Mas lembre-se de uma cena poderosa das Escrituras. Certa noite, os discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade se levantou. O vento era forte, as ondas batiam com violência e eles sentiram medo. Por um momento, parecia que tudo estava perdido. E o mais difícil era que Jesus estava ali, mas permanecia em silêncio. Você já se sentiu assim? Já teve a sensação de que a tempestade estava aumentando e Deus parecia não responder? Talvez a sua tempestade hoje seja a enfermidade de alguém que você ama. Talvez seja a falta de dinheiro, um casamento ferido, a preocupação com seus filhos ou um cansaço tão profundo que você já não sabe mais de onde tirar forças. Mas não saia desta oração, porque o que Deus deseja lhe mostrar agora pode renovar completamente a sua fé. Quando os discípulos clamaram, Jesus se levantou e disse ao mar: "Acalme-se, fique em silêncio." E imediatamente o vento cessou e tudo se tornou calmo. Que cena maravilhosa! O mesmo Jesus que entrou naquele barco continua entrando nos barcos de seus filhos hoje. Talvez as ondas ainda estejam altas em sua vida. Talvez você ainda não veja a solução. Mas isso não significa que o Senhor tenha abandonado você. Às vezes, Deus parece estar em silêncio porque está ensinando nosso coração a confiar. Às vezes, Ele permite a tempestade para mostrar que sua presença é maior do que qualquer medo. Talvez você tenha começado esta manhã sentindo-se fraco, mas eu creio que Deus está despertando algo novo dentro de você, porque nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma noite é eterna. Depois da chuva, o sol volta a aparecer. Depois do deserto, surgem fontes de água. Depois do choro, Deus traz consolo. E talvez esta nova manhã seja o começo de um novo tempo em sua vida. Continue comigo, não se afaste agora, porque nos próximos momentos nós vamos colocar diante do Senhor cada preocupação, cada lágrima, cada medo e cada necessidade. E juntos entregaremos tudo nas mãos daquele que continua dizendo às tempestades: acalme-se. Prepare o seu coração, porque Deus ainda está agindo, e talvez neste exato momento Ele já esteja trazendo paz ao seu barco.
Agora, meu querido irmão e minha querida irmã, chegamos a um momento muito especial desta oração. Se você puder, diminua o ritmo por alguns instantes. Respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Faça isso mais uma vez. E enquanto você respira, imagine que todo o peso que está sobre os seus ombros está sendo colocado nas mãos do Senhor. Se puder, coloque a sua mão sobre o coração. Feche os olhos por um instante, porque neste momento não importa onde você está. O mais importante é que Deus está aí com você. A palavra do Senhor nos diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que promessa maravilhosa! Você não precisa carregar sozinho aquilo que está machucando sua alma. Então, apresente agora ao Senhor tudo aquilo que está dentro do seu coração. Pai amado, nós entramos em Tua presença nesta manhã com humildade e gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela oportunidade de começar um novo dia e pelas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós. Pai, colocamos diante de Ti este dia que está começando. Vai à nossa frente, dirige nossos passos, dá-nos sabedoria para tomar decisões, discernimento para enfrentar os desafios e força para não desistirmos no meio do caminho. Senhor, olha para este coração cansado que está orando agora. Tu conheces as lágrimas escondidas, Tu conheces as noites sem dormir. Tu conheces o medo do futuro, as preocupações financeiras, as dores emocionais e as feridas que ninguém consegue ver. Por isso, pedimos, traz cura para a alma cansada, leva embora a ansiedade, acalma os pensamentos inquietos, substitui o medo pela confiança e a tristeza pela esperança. Pai amado, visita cada família representada nesta oração, abençoa os filhos, restaura os casamentos feridos, reaproxima aqueles que estão distantes, leva paz para os lares onde existem conflitos e lágrimas. Também colocamos diante de Ti o trabalho de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Abre portas onde tudo parece fechado. Prove o sustento para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Abençoa as mãos que trabalham e fortalece aqueles que estão procurando uma oportunidade. Senhor, estende também Tuas mãos sobre os enfermos. Toca nos corpos cansados, traz alívio para a dor. Renova as forças daqueles que estão lutando contra enfermidades físicas ou emocionais. Não saia desta oração agora, continue aqui, porque talvez este seja exatamente o momento em que Deus está tocando o seu coração de maneira especial. Permaneça na presença do Senhor, entregue tudo a Ele, as lágrimas, as preocupações, os medos, os sonhos, os pedidos que ainda não foram respondidos. Porque o Deus que ouviu as orações de tantas pessoas ao longo da história continua ouvindo você nesta manhã. E em alguns instantes, juntos faremos uma poderosa declaração de fé, crendo que o Senhor já está agindo, mesmo antes de vermos qualquer resposta. Meu querido irmão, minha querida irmã, continue por mais alguns instantes na presença do Senhor. Respire profundamente mais uma vez. Sinta a paz de Deus envolvendo a sua mente, o seu coração e toda a sua casa. Talvez você ainda não veja a resposta pela qual tanto tem orado. Talvez alguns problemas continuem diante de você quando este vídeo terminar. Mas uma coisa eu quero que você nunca esqueça. Deus ouviu cada palavra desta oração. E agora, com fé, vamos declarar juntos as promessas do Senhor para este novo dia. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade dará lugar à paz de Deus. Eu declaro que toda a força do medo, do desânimo e da tristeza está sendo quebrada pelo poder do Senhor. Eu creio que Deus está abrindo caminhos onde parecia não haver saída. Eu creio que o Senhor está trazendo esperança para os corações cansados. Eu creio que a mão de Deus está protegendo a sua família, guardando seus filhos, fortalecendo seu casamento e sustentando sua casa.
Em nome de Jesus, eu declaro cura para aqueles que estão enfermos. Declaro força para aqueles que estão cansados. Declaro provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Declaro portas abertas, direção, sabedoria e favor de Deus sobre este dia, porque o Senhor ainda realiza milagres. O Senhor ainda restaura vidas. O Senhor ainda acalma tempestades. O Senhor ainda faz o sol nascer depois das noites mais escuras. Receba esta palavra em seu coração. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele irá à sua frente. Ele segurará sua mão nos momentos difíceis. E mesmo quando você não tiver forças para continuar, o Senhor será a sua força. Agora, acalme o seu coração. Imagine-se descansando nos braços do Pai, como uma criança que finalmente encontra segurança depois de um longo dia de medo e preocupações. Deixe a paz do Senhor entrar em cada parte do seu ser. A palavra de Deus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E essa paz está sendo derramada sobre você neste momento. Que o Senhor abençoe a sua manhã, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe o seu trabalho, a sua saúde e toda a sua família. Que a presença de Deus seja como um escudo ao seu redor durante todo este dia. E que você caminhe com a certeza de que grandes coisas podem acontecer quando colocamos nossa confiança no Senhor. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu entrego este dia nas mãos de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de força e esperança nesta manhã. Talvez através desse simples gesto, você se torne resposta de oração para outra pessoa. Muito obrigado por permitir que eu orasse com você neste começo de dia. E lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vá em paz, vá com esperança, vá com fé, porque Deus está cuidando de você. Amém. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus entre agora em sua casa, toque sua mente, fortaleça seu corpo e cubra toda a sua família com bênçãos e proteção. Sim, para você que talvez tenha acordado cansado, preocupado com as contas, angustiado com um problema na família ou carregando no coração um peso que ninguém conhece. Hoje é uma nova manhã e a palavra de Deus nos diz em Lamentações: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Talvez ontem tenha sido difícil. Talvez você tenha chorado em silêncio, tenha passado mais uma noite sem conseguir dormir, ou tenha acordado perguntando a si mesmo: meu Deus, até quando? Mas ouça isto com todo o seu coração. Se Deus permitiu que você abrisse os olhos hoje, é porque Ele ainda está escrevendo uma história de esperança para a sua vida. Talvez você esteja se sentindo sem forças. Talvez o medo do futuro esteja roubando sua paz. Talvez exista uma enfermidade, um problema financeiro ou uma situação familiar que parece impossível de resolver. E, em alguns momentos, você até sente que está lutando sozinho, mas não está. Neste exato instante, o Senhor está olhando para você com amor. Ele vê as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as orações que você fez em silêncio. Ele sabe do cansaço que existe em sua alma. E talvez esta seja a palavra que Deus queria que você escutasse nesta manhã. Meu filho, minha filha, eu não me esqueci de você. Não saia desta oração. Permaneça até o final, porque eu creio que Deus deseja derramar força sobre o seu coração, renovar sua esperança e trazer uma paz que o mundo não pode oferecer. Continue comigo. Respire profundamente. Acalme seu coração, porque esta manhã pode se tornar um marco na sua vida espiritual. Talvez o Senhor esteja preparando algo que você ainda não consegue ver. Talvez a resposta pela qual você tem esperado esteja mais perto do que imagina. E, ao final desta oração, nós colocaremos diante de Deus todas as nossas preocupações e pediremos que Ele conduza cada passo deste novo dia. Fique até o fim.
porque hoje nós vamos começar esta manhã debaixo das bênçãos, da força e da gratidão que vem diretamente do coração de Deus. Agora, meu irmão e minha irmã, onde quer que você esteja, por um instante tente desacelerar o seu coração. Se puder, respire profundamente. Deixe de lado, ainda que por alguns minutos, todas as preocupações que já começaram a ocupar a sua mente nesta manhã. Imagine o primeiro raio de sol surgindo no horizonte. A noite está terminando. A escuridão está dando lugar à luz. E assim, também Deus deseja fazer dentro de você. Porque o Senhor é especialista em transformar noites de lágrimas em manhãs de esperança. Talvez você tenha acordado sentindo um peso difícil de explicar. Talvez seu coração esteja cansado de lutar. Mas não se esqueça, o mesmo Deus que faz o sol nascer todos os dias, também renova as forças daqueles que confiam nele. A palavra do Senhor diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que promessa maravilhosa! Deus não é um socorro distante, Ele é presente, Ele está aqui, neste momento, dentro da sua casa, ao seu lado. Talvez você não consiga vê-lo com seus olhos, mas a presença do Senhor está envolvendo você como uma brisa suave numa manhã tranquila, como um pai que abraça um filho cansado, como um pastor que procura a ovelha ferida e a carrega nos braços. Não saia desta oração. Talvez o que Deus está prestes a falar ao seu coração seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante do Senhor, não como alguém perfeito, não como alguém que tem todas as respostas, apenas como um filho que precisa de amor, direção e descanso. Porque Deus não espera que você carregue todos os pesos sozinho. Ele é a fortaleza quando você se sente fraco. Ele é o farol quando você não sabe para onde ir. Ele é o escudo quando o medo tenta dominar sua mente. Ele é o rio de paz que continua fluindo, mesmo quando as tempestades da vida parecem tão fortes. Talvez as pessoas ao seu redor não compreendam a batalha que você enfrenta diariamente. Talvez ninguém saiba quantas vezes você sorriu por fora enquanto chorava por dentro. Mas Deus sabe. Ele conhece cada pensamento que tira o seu sono. Conhece cada preocupação escondida no seu coração. E nesta manhã, o Senhor está dizendo suavemente, venha para perto de mim, descanse em minha presença, continue comigo, porque em alguns instantes nós vamos entregar diante de Deus todas essas dores e permitir que sua luz alcance até os lugares mais cansados da nossa alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez neste momento você esteja ouvindo esta oração enquanto se prepara para mais um dia de trabalho. Talvez esteja sentado na cama, ainda tentando encontrar forças para começar amanhã, e, por trás do seu silêncio, existe uma luta que quase ninguém conhece. Talvez você tenha passado a noite olhando para o teto, sem conseguir dormir, pensando em como irá pagar as contas, preocupado com o futuro dos seus filhos, ou esperando o resultado de um exame médico que tem tirado a sua paz. Talvez o seu coração esteja cansado de ser forte o tempo todo. Você sorri diante das pessoas, diz que está tudo bem, continua cuidando de todos ao seu redor, mas no fundo, sente-se esgotado. Às vezes, você até se pergunta, será que alguém realmente entende o que estou vivendo? E é exatamente aqui que o Senhor deseja encontrar você nesta manhã. A palavra de Deus diz no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que promessa maravilhosa! Deus não se afasta de quem está sofrendo. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Talvez você esteja chorando por um casamento ferido, por um filho distante, pela falta de trabalho ou por uma solidão que ninguém percebe. Mas não pense que suas lágrimas passam despercebidas diante do céu. Lembro-me da história de Maria Helena, de 63 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte.
Depois de meses enfrentando dificuldades financeiras e longas noites de insônia, ela começou a separar alguns minutos de cada manhã para orar. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas algo começou a mudar dentro dela. A paz de Deus começou a ocupar o lugar da ansiedade, e ela voltou a acreditar que o Senhor ainda estava cuidando de sua vida. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Por isso, não saia desta oração. Continue aqui. Porque o Deus que enxergou as lágrimas de Maria Helena também está vendo as suas lágrimas agora. Ele conhece o peso que você carrega. Ele sabe das perguntas que você faz em silêncio. E talvez esta seja a palavra que o Senhor quer colocar em seu coração nesta manhã. Meu filho, minha filha, eu vejo a sua dor. Eu conheço a sua luta. E eu não abandonei você. Continue comigo, porque a palavra de Deus ainda tem uma resposta de esperança para a sua vida. Talvez o que o Senhor irá revelar nos próximos minutos seja exatamente aquilo que sua alma precisava ouvir para recomeçar este dia com fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de tudo o que você tem enfrentado, talvez seja difícil acreditar que dias melhores ainda podem chegar. Talvez as circunstâncias tenham falado mais alto do que a esperança. Talvez você tenha orado tantas vezes que começou a pensar que Deus permaneceu em silêncio. Mas escute com atenção, porque talvez esta seja a resposta que o Senhor preparou para você nesta manhã. A palavra de Deus diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Que promessa maravilhosa! Deus não disse que nunca haveria tempestades. Ele não prometeu que não existiriam lágrimas ou dias difíceis, mas Ele prometeu algo ainda mais precioso: sua presença constante. Talvez você não consiga enxergar uma saída neste momento. Talvez tudo pareça parado e você esteja se perguntando por que nada muda. Mas o fato de você não ver Deus agindo não significa que Ele esteja ausente. Pense em uma semente colocada na terra. Por um tempo, parece que nada está acontecendo. Tudo permanece escondido. Porém, debaixo da superfície, algo está sendo preparado. As raízes estão crescendo. A vida está surgindo silenciosamente. Assim também acontece com os planos de Deus. O Senhor está trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Talvez esta manhã seja apenas o começo de algo novo. Talvez a porta que hoje parece fechada esteja sendo preparada para se abrir no tempo certo. Talvez a resposta pela qual você tanto tem orado já esteja a caminho. Não desista agora. Não permita que o medo fale mais alto do que a fé. A palavra do Senhor também nos lembra em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Veja como Deus fala diretamente ao seu coração. Ele não planejou a sua destruição. Ele não escreveu um final de tristeza para a sua história. Mesmo no deserto, Ele continua sendo Deus. Mesmo na tempestade, Ele continua segurando a sua mão. Mesmo na noite mais escura, o sol da graça de Deus continua se preparando para nascer. Por isso, continue comigo. Não saia desta oração, porque em alguns instantes vamos recordar uma poderosa passagem da Bíblia que mostra que o mesmo Deus que realizou milagres no passado continua agindo hoje. E talvez o seu milagre comece exatamente nesta manhã. Meu querido irmão, minha querida irmã, existe algo que eu quero que você guarde profundamente em seu coração nesta manhã. O Deus da Bíblia não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que abre caminhos, acalma tempestades e fortalece os corações cansados. Talvez você esteja olhando para os seus problemas e pensando: como vou conseguir superar tudo isso? Mas lembre-se de uma cena poderosa das Escrituras. Certa noite, os discípulos estavam em um barco quando uma grande tempestade se levantou. O vento era forte, as ondas batiam com violência e eles sentiram medo. Por um momento,
Parecia que tudo estava perdido. E o mais difícil era que Jesus estava ali, mas permanecia em silêncio. Você já se sentiu assim? Já teve a sensação de que a tempestade estava aumentando e Deus parecia não responder? Talvez a sua tempestade hoje seja a enfermidade de alguém que você ama. Talvez seja a falta de dinheiro, um casamento ferido, a preocupação com seus filhos ou um cansaço tão profundo que você já não sabe mais de onde tirar forças. Mas não saia desta oração, porque o que Deus deseja lhe mostrar agora pode renovar completamente a sua fé. Quando os discípulos clamaram, Jesus se levantou e disse ao mar: "Acalme-se, fique em silêncio." E imediatamente o vento cessou e tudo se tornou calmo. Que cena maravilhosa! O mesmo Jesus que entrou naquele barco continua entrando nos barcos de seus filhos hoje. Talvez as ondas ainda estejam altas em sua vida. Talvez você ainda não veja a solução. Mas isso não significa que o Senhor tenha abandonado você. Às vezes, Deus parece estar em silêncio porque está ensinando nosso coração a confiar. Às vezes, Ele permite a tempestade para mostrar que sua presença é maior do que qualquer medo. Talvez você tenha começado esta manhã sentindo-se fraco, mas eu creio que Deus está despertando algo novo dentro de você, porque nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma noite é eterna. Depois da chuva, o sol volta a aparecer. Depois do deserto, surgem fontes de água. Depois do choro, Deus traz consolo. E talvez esta nova manhã seja o começo de um novo tempo em sua vida. Continue comigo, não se afaste agora, porque nos próximos momentos nós vamos colocar diante do Senhor cada preocupação, cada lágrima, cada medo e cada necessidade. E juntos entregaremos tudo nas mãos daquele que continua dizendo às tempestades: acalme-se. Prepare o seu coração, porque Deus ainda está agindo, e talvez neste exato momento Ele já esteja trazendo paz ao seu barco. Agora, meu querido irmão e minha querida irmã, chegamos a um momento muito especial desta oração. Se você puder, diminua o ritmo por alguns instantes. Respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Faça isso mais uma vez. E enquanto você respira, imagine que todo o peso que está sobre os seus ombros está sendo colocado nas mãos do Senhor. Se puder, coloque a sua mão sobre o coração. Feche os olhos por um instante, porque neste momento não importa onde você está. O mais importante é que Deus está aí com você. A palavra do Senhor nos diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que promessa maravilhosa! Você não precisa carregar sozinho aquilo que está machucando sua alma. Então, apresente agora ao Senhor tudo aquilo que está dentro do seu coração. Pai amado, nós entramos em Tua presença nesta manhã com humildade e gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela oportunidade de começar um novo dia e pelas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós. Pai, colocamos diante de Ti este dia que está começando. Vai à nossa frente, dirige nossos passos, dá-nos sabedoria para tomar decisões, discernimento para enfrentar os desafios e força para não desistirmos no meio do caminho. Senhor, olha para este coração cansado que está orando agora. Tu conheces as lágrimas escondidas, Tu conheces as noites sem dormir. Tu conheces o medo do futuro, as preocupações financeiras, as dores emocionais e as feridas que ninguém consegue ver. Por isso, pedimos: traz cura para a alma cansada, leva embora a ansiedade, acalma os pensamentos inquietos, substitui o medo pela confiança e a tristeza pela esperança. Pai amado, visita cada família representada nesta oração. Abençoa os filhos, restaura os casamentos feridos, reaproxima aqueles que estão distantes, leva paz para os lares onde existem conflitos e lágrimas. Também colocamos diante de Ti o trabalho de cada pessoa que está ouvindo esta oração. Abre portas onde tudo parece fechado,
Prove o sustento para aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Abençoa as mãos que trabalham e fortalece aqueles que estão procurando uma oportunidade. Senhor, estende também tuas mãos sobre os enfermos. Toca nos corpos cansados. Traz alívio para a dor. Renova as forças daqueles que estão lutando contra enfermidades físicas ou emocionais. Não saia desta oração agora. Continue aqui, porque talvez este seja exatamente o momento em que Deus está tocando o seu coração de maneira especial. Permaneça na presença do Senhor. Entregue tudo a Ele. As lágrimas, as preocupações, os medos, os sonhos, os pedidos que ainda não foram respondidos. Porque o Deus que ouviu as orações de tantas pessoas ao longo da história continua ouvindo você nesta manhã. E em alguns instantes, juntos faremos uma poderosa declaração de fé, crendo que o Senhor já está agindo, mesmo antes de vermos qualquer resposta. Meu querido irmão, minha querida irmã, continue por mais alguns instantes na presença do Senhor. Respire profundamente mais uma vez. Sinta a paz de Deus envolvendo a sua mente, o seu coração e toda a sua casa. Talvez você ainda não veja a resposta pela qual tanto tem orado. Talvez alguns problemas continuem diante de você quando este vídeo terminar. Mas uma coisa eu quero que você nunca esqueça. Deus ouviu cada palavra desta oração. E agora, com fé, vamos declarar juntos as promessas do Senhor para este novo dia. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade dará lugar à paz de Deus. Eu declaro que toda a força do medo, do desânimo e da tristeza está sendo quebrada pelo poder do Senhor. Eu creio que Deus está abrindo caminhos onde parecia não haver saída. Eu creio que o Senhor está trazendo esperança para os corações cansados. Eu creio que a mão de Deus está protegendo a sua família, guardando seus filhos, fortalecendo seu casamento e sustentando sua casa. Em nome de Jesus, eu declaro cura para aqueles que estão enfermos. Declaro força para aqueles que estão cansados. Declaro provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Declaro portas abertas, direção, sabedoria e favor de Deus sobre este dia, porque o Senhor ainda realiza milagres. O Senhor ainda restaura vidas. O Senhor ainda acalma tempestades. O Senhor ainda faz o sol nascer depois das noites mais escuras. Receba esta palavra em seu coração. Você não está sozinho. Deus está com você. Ele irá à sua frente. Ele segurará sua mão nos momentos difíceis. E mesmo quando você não tiver forças para continuar, o Senhor será a sua força. Agora, acalme o seu coração. Imagine-se descansando nos braços do Pai, como uma criança que finalmente encontra segurança depois de um longo dia de medo e preocupações. Deixe a paz do Senhor entrar em cada parte do seu ser. A palavra de Deus diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E essa paz está sendo derramada sobre você neste momento. Que o Senhor abençoe a sua manhã, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe o seu trabalho, a sua saúde e toda a sua família. Que a presença de Deus seja como um escudo ao seu redor durante todo este dia. E que você caminhe com a certeza de que grandes coisas podem acontecer quando colocamos nossa confiança no Senhor. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu entrego este dia nas mãos de Deus. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de força e esperança nesta manhã. Talvez através desse simples gesto, você se torne resposta de oração para outra pessoa. Muito obrigado por permitir que eu orasse com você neste começo de dia. E lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vá em paz, vá com esperança, vá com fé, porque Deus está cuidando de você. Amém.